Seja bem-vindo à segunda parte do Show de Notícias. Foi detido esta semana o homem suspeito de ter assaltado 20 bancos em 6 concelhos da Grande Lisboa e de ter roubado mais de 100 mil euros em menos de um ano. O indivíduo de 41 anos, detido em Oeiras pela Unidade Nacional contra o Terrorismo da Polícia Judiciária, justificou os crimes dizendo que tinha dívidas para pagar. O autor dos furtos é, assim, recordista dos assaltos solitários em Portugal. Cascol, gorro e luvas serão acessórios fundamentais durante o fim de semana. Portugal terá uma descida da temperatura já a partir de amanhã, que se deve à ação de uma massa de ar frio transportada na circulação de um anticiclone situado no norte da Europa, o que implica cuidados redobrados, nomeadamente mais roupa e, sobretudo, especial atenção com o aquecimento a lenha. A RTV foi à rua saber como os portugueses encaram esta vaga de frio. A partir de amanhã, o país será assolado por uma vaga de frio que nos vai deixar com temperaturas muito abaixo do normal para a época, mas que, segundo o Instituto de Meteorologia, não são extremas nem inéditas. Mas como é que os portuenses estão a preparar para receber esta vaga de frio? É o que vamos saber. Sabem que a partir de amanhã são esperadas temperaturas muito abaixo do normal? Sim, já ouvi falar. Tem já alguma informação de como devem receber esta vaga de frio? Vão de facto ter mais roupa, mais cuidado com as lareiras? Sim, já estamos recomendados. Tem feito essa propaganda. Então o que vão fazer? Olha, já vesti hoje mais roupa, que vim para o hospital, e temos uma salamandra, em vez de ligar à noite, já ligamos depois do almoço, para aquecer o ambiente, e está assim. Todos os anos temos uma vaga de frio, por isso. Não é nada de anormal. Já vestiu mais roupa? Não, ainda depois já não trago a mesma. Amanhã talvez estiver mais frio e visto mais roupa. É igual, é o quispo e uma camisola, mais nada. Agasalhar, como costume, pronto. E em casa? Em casa é o aquecedor ligado e pouco mais que isso. Agasalhar na caminha, não é? Com muita roupa e pronto. E na rua, mais roupa também? Na rua anda-se bem. Para já anda-se bem. É mais agasalho, não é? Essencialmente. Isto para fugir aos custos inerentes ao consumo de energia, não é? Mais a base disso. Chega já amanhã esta vaga de frio. Doutora Ana Monteiro, afinal, o que é que vai acontecer? O que é que traz estes ares frios até ao nosso país? Olá, boa tarde. Exatamente aquilo que vocês disseram, a localização de centros de altas pressões no norte, na Escandinávia, no norte da Europa, a oeste da Rússia, e, portanto, nestas circunstâncias há uma descarga de ar polar que tem um trajeto continental, portanto, seco. Ele é muito denso, muito pesado, chega cá rapidamente e, de facto, aquilo que se prevê, que o modelo europeu prevê, é que pelo menos até domingo haja uma sucessão de temperaturas bastante baixas, sobretudo as mínimas, e, tal como vocês explicaram, justificam plenamente que se recomende cuidados, sobretudo para a população mais vulnerável. Exatamente, que são nomeadamente os mais idosos, ou seja, que cuidados adicionais é que devemos ter a partir de amanhã? As vagas de frio têm uma característica especial que nós não sabemos se é aquela que vai acontecer agora. Para designarmos de vaga de frio tem de acontecer pelo menos 6 dias consecutivos com temperaturas 5 graus abaixo do que é a média das mínimas nestes dias, ao longo dos últimos 30 anos. Portanto, ainda não sabemos, está previsto que comece amanhã e sabemos que até domingo vai ser desse modo. Portanto, estamos perante um episódio de frio extremo, mas não sabemos se podemos chamar-lhe ainda vaga de frio. É preciso que dure 6 dias. O que é que estas circunstâncias têm de especial? É que afetam sobretudo os mais idosos, os mais pobres e aqueles que têm menos capacidade de perceber a mensagem, aqueles que têm menos acesso à informação. E eu estava aqui a dizer os mais idosos porque os trabalhos de investigação em curso mostram que os idosos dificilmente se identificam como idosos. E por isso, no caso dos episódios de frio extremo, e não é a mesma coisa nos episódios de calor, a forma como nós comunicamos o risco é muito importante.
temos de ter em consideração esta incapacidade dos idosos de se reconhecerem como idosos. Se perguntar a uma pessoa com 65 anos se ouviu o alerta, ela vai-lhe responder, na maioria dos casos, que sim. Se lhe perguntar se é para ela diz que não, que é para o vizinho que tem 80 e que mora ao lado. E estes episódios de frio extremo, em países como o nosso, que têm climas moderados, são particularmente graves porque nós não estamos adaptados do ponto de vista do mobiliário urbano, das casas, das nossas casas, não temos condições para nos protegermos do frio, como têm os países do norte e os países mais desenvolvidos. E este episódio de frio extremo é particularmente grave em momentos de crise económica como a que vivemos, porque em que a energia está a um preço excessivamente elevado e, portanto, tudo aquilo que seriam formas de mitigação do risco estão, digamos assim, afastadas da população mais carenciada e que precisava, e é, digamos assim, um episódio de estado de tempo que discrimina classes sociais. E depois isso revela-se também no número de artigos, de papers de investigação elaborada sobre o assunto, porque há muito mais sobre ondas de calor, que são transversais a todas as classes sociais, muito menos relativamente às vagas de frio, que afetam sobretudo os mais desprivilegiados. Nós estamos, neste momento, financiados pela Fundação de Ciência e Tecnologia, precisamente, a fazer com o grupo de centros de saúde de Espinho e de Gaia, a preparar um site de alerta para vagas de frio e ondas de calor, e o que procuramos fazer é identificar onde estão as populações vulneráveis, onde estão os idosos isolados, onde estão as pessoas a viverem com rendimentos de reforma, de pensão, de rendimento mínimo, onde estão as pessoas com um grau de iliteracia mais baixo, e tentar criar um mecanismo que faça com que os centros de saúde, os serviços, os cuidados de saúde primária, telefonem, mandem uma mensagem e, portanto, tratem de uma forma personalizada estas pessoas, sem lhes chamar idosos, sem lhes chamar pobres, sem lhes chamar... Mas que mantenham este contacto. Sem essas formas não é eficaz a mensagem. É curioso porque eu hoje li um artigo realmente que dava esse alerta, a pena não chegar mesmo a toda a gente, e que dizia exatamente, se tem pessoas da família idosas, mantenham o contacto nestes dias, telefone mais vezes. Exatamente. O que é importante, não é? Manter este contacto, saber como é que as pessoas estão. Exato. E é preciso que nós conheçamos muito bem quais são os grupos vulneráveis e que lhes digamos diretamente o que têm de fazer. Há um professor que nos costuma visitar no nosso projeto, o professor Denis Miletti, do Centro Nacional de Desastres dos Estados Unidos, e ele tem uma ideia-chave muito interessante, que é, em caso de alertas, nós não podemos dizer às pessoas que está tudo bem, que mantenham a calma. Temos que lhes dizer mesmo, preocupem-se porque isto vai mudar e é grave para vocês. Temos de lhes dizer que é grave. Porque se dissermos que se vestirem duas camisolas, 2 ou 3 camadas, se comerem uma sopa quente e tal, se passarmos a mensagem desta forma, ninguém interrompe o seu cotidiano para uma situação que não é grave. Mas considera que em Portugal as pessoas não ligam muito a esse tipo de avisos? Quem devia não, os avisos são mal comunicados, as mensagens são mal passadas e não estão identificados os grupos de risco. Nós, por exemplo, no âmbito deste projeto, temos imensas dificuldades com o Instituto Nacional de Estatística para ter acesso ao número de idosos isolados, que é um dado que o INE tem, mas que não disponibiliza e que seria da maior importância para que um centro de saúde faça ou um hospital. E há uma outra nota que eu gostava de deixar aqui, porque é resultado do que investigamos ao longo dos últimos 8 anos para a área metropolitana do Porto, que é o conjunto de efeitos pós-episódio extremo. Nós verificamos, por exemplo, em 2003, entre 10 e 18 de janeiro, houve uma vaga de frio. E foi passado 5 dias, 4 dias, 3 dias, 10 dias, que o número de internamentos, de admissões nos hospitais com casos graves do ponto de vista do sistema cardiovascular, respiratório,
que em alguns casos levaram à morte, aconteceram depois do episódio de vaga de frio. Por isso, há uma mensagem para a população que tem de ser passada por vocês, são o melhor veículo, e uma passagem para os serviços de saúde para não desmobilizarem no pós-vaga de frio. Exatamente, estarem atentos. Mas, por exemplo, esses números, resultado de 8 anos de investigação, são também contabilizados dessa forma, ou seja, são contabilizados como pessoas que chegam até à urgência vítimas de uma coisa que aconteceu há 4, 5 dias atrás. São contabilizados dessa forma ou não? São como se fossem casos do cotidiano? Não, estamos a contabilizá-los nós e a olhar para a frequência da ocorrência e a tentar associar ao clima, porque o projeto é riscos para a saúde pública causados pelas ondas de calor e pelas vagas de frio. Portanto, estamos a encontrar essas relações. É possível, doutora, de alguma forma, dizer que uma vaga de frio é mais grave que uma vaga de calor? Ou são ambas gravosas para a saúde? Para a saúde, de igual forma? Para a saúde das pessoas mais vulneráveis, elas afetam de forma diferente fragilidades biológicas distintas, mas são igualmente graves. O que acontece é que a vulnerabilidade às ondas de calor é uma vulnerabilidade que é circunscrita a um determinado conjunto de pessoas, aos idosos, aos doentes, aos mais idosos mais doentes e mais isolados e aos sem abrigo. E por isso há aqueles que têm menor capacidade de mitigar a vulnerabilidade. As ondas de calor são transversais e é mais fácil os cidadãos terem condições para mitigar, combaterem o calor. Sim. Esta será, nós aqui daqui a pouco vamos dar as temperaturas, mas uma curiosidade é que a mínima amanhã prevista para o Porto é de menos 2 graus. Estas realmente são as temperaturas mais baixas que nós já assistimos ou não? Não, absolutamente banais. Absolutamente banais. A década de... Nós não estávamos ainda, não éramos nascidos nessa época, mas as décadas de 30, 40, 50 e 70, eu já era nascida nessa, vocês não, foram de facto... Eu também, eu já era Pedro já era. Então, na reta final, mas já era não parece. Muito obrigado. Desculpa, eu já era. E de facto o que nós tínhamos era uma capacidade de sofrimento muito maior. Nós, os nossos pais, muito maior, porque essas décadas tiveram sequências de temperaturas muito baixas, de temperaturas extremas frias muito baixas, muito superiores às atuais, sem dúvida. O que não contraria aquilo que também sabemos, que as mínimas estão cada vez mais elevadas e por isso era expectável que assim acontecesse. O que nos prejudica é que nós não estamos preparados da mesma forma que estavam os nossos pais e os nossos avós para resistir pondo mais peças de roupa, alimentando-se com outra dieta. E é aí que reside a diferença, no fundo. Exatamente. É na vulnerabilidade. Não é o risco tem duas componentes, a vulnerabilidade e o episódio. O episódio, digamos assim, que diminuiu de gravidade, o que aumentou foi muito a vulnerabilidade. E depois temos um outro fator que nos aumenta a vulnerabilidade, é que nós acreditamos que somos capazes de controlar os estados de tempo. E não, nós somos capazes de os antecipar. Controlá-los não. Controlá-los não, mas a vulnerabilidade conseguimos. Há pouco, e na peça, ouvíamos uma senhora a dizer a lareira já está acesa, ou a salamandra, no caso, desde o meio da tarde. Há que ter atenções também a este episódio em concreto, ou seja, de ligar lareiras, salamandras e depois não deixar sequer um respiro para circular um bocado de oxigênio dentro da casa. Por causa do monóxido de carbono e não só por causa da temperatura, todos os produtos que nós temos na nossa casa, as tintas, as colas, todos esses materiais entram em reações químicas que não nos interessam. Exatamente. Do ponto de vista da inalação e uma temperatura excessivamente elevada que esses sistemas de aquecimento normalmente propiciam, porque são pontuais, rápidos e as pessoas tentam pôr no máximo durante um curto espaço de tempo. E na ânsia de disfarçar o frio, criam condições criam um cocktail gasoso dentro de casa que
que é muito Muito grave. prejudicial, exatamente. Doutora Ana Monteiro, muito obrigada mais uma vez pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima vez para falarmos. E protejam-se. Muito obrigada também. Muito obrigada. Na Regiões TV emitiu a reportagem Histórias de Natal. Cerca de 2 sem-abrigo saíram das ruas do Porto e encontraram um local de trabalho. A Associação Heróis do Mar é responsável por estas histórias de sucesso. Vamos então recordar um pouco dessa reportagem, numa altura em que o nosso país vai atravessar uma grande vaga de frio, como ouvimos aqui há pouco, durante este fim de semana. A Associação Heróis do Mar tem um fundamento que, mais do que ajudar os sem-abrigo, é primeiro reunir-se de sócios que tenham essa capacidade de doar, só porque sim. São pessoas completamente normais, dos mais variados cargos e capacidades académicas, que todos eles têm em comum a capacidade de estar disponível. Isso é o ponto número 1. Ponto número 2 é nós identificarmos na comunidade sem-abrigo, no público sem-abrigo da cidade do Porto, quais são as pessoas que têm vontade, que têm intencionalidade de sair e não sabem como. E nós, identificando essas pessoas, vamos trabalhar sobre eles, vamos descobrir qual é a matéria bruta, entre aspas, que eles têm dentro deles, de que forma podemos trabalhar, e vamos fazer vamos tentar uma reabilitação prática no cotidiano, quer intelectualmente, emocionalmente, quer fisicamente, porque há pessoas que estão debilitadas fisicamente. E nós, na nossa panóplia, por assim dizer, de sócios, vamos tentar, com a ajuda de cada um, tentar reunir esforço, numa espécie de corrente, os elos, cada sócio é um elo, e forma uma corrente forte, e é dessa maneira que nós vamos tentar ajudar a reabilitar a pessoa, desde tirá-la da rua, desde arranjar-lhe uma casa para viver, desde encontrar os pontos fortes da pessoa, desde dar-lhe formação académica e orientá-la nessa orientação profissional, tentar-lhe arranjar um emprego e dar-lhe acompanhamento mesmo depois de ter um emprego. Porque há sem-abrigos que há muito tempo que não lidam com dinheiro, não têm a responsabilidade de lidar com o dinheiro e de o gerir. E a associação, através de psicoterapeutas e de coaches, faz essa manutenção, por assim dizer, do sem-abrigo depois de já estar a trabalhar e de já estar com a vida encarreirada. Portanto, é pegar no sem-abrigo, fazer-lhe uma lavagem por fora e por dentro e ajudá-lo e lançá-lo sozinho. Isto é um porto de partida. Não é um porto de abrigo, porque não é nossa intenção acolher e ficar ali como um ninho, como um lar. A nossa função não é ser um lar, a nossa função é ser temporário. E o que eu não quero é aquela situação que espero nunca mais te ver. Percebes o que eu quero dizer? Ele vem para nós, fazemos o restauro e depois lançamos e damos, não é dar a cana, é ensinar a pescar. É mesmo essa a função. Boa noite. Boa noite. Olá. Podemos sentar um bocadinho? Pode. Como é que te chamas? Sou Vitor. Olá, Vitor. Desculpa lá, não, estavas a dormir. Agora vou descansar. Um bocadinho. Olha, isto aqui é muito calminho. Não é assim muito barulho. É só não, é mais um sítio aí. Mas onde não está, não é da por aí. Este espaço é vosso. É mais ou menos. Não é assim muito barulho. Ó Vitor, tu há quanto tempo é que estás aqui a dormir? Na rua estou há um ano, aqui estou há meses. Às vezes depende dos sítios que dê para dormir. Há sítios bons, há sítios maus para dormir. Ali nos prédios é complicado, às vezes que as pessoas deixam, outras não deixam, chamam a polícia. Imagina que começa a chover agora. Começando a chover, tenho que pegar nas coisas, tirar e metê-las numa entrada que tenha aí e meter ali, então arranjar uma maneira para guardar, para depois à noite tê-los comigo. Mas é sempre difícil, mas deixo sempre lá ficar. O que é que aconteceu há um ano atrás que te fez ir para a rua? Enfim, um ano trabalhava na construção civil, era montador de andaimes, fui trabalhar para um empreiteiro que era de Santa Maria da Feira, depois acabou por não pagar direitos, não pagou, mandou-nos para casa. E fiquei eu e mais outros sem receber e como tinha uma casa para pagar e as coisas correram mal, não consegui, então depois tive que escolher, porque não dava, se não tínhamos que ir para a rua de uma maneira ou de outra, então vim para a rua, que não é a melhor solução. Nunca teve uma casa aqui, veio para o Porto? Teve um quarto que me arranjou a pensão, assistente social, não é? E depois
Foi à Rua da Alegria para dar conhecimento, foi a Caixa que me arranjou. Foi a Segurança Social, a Assistente Social, não é? Arranjou-me a Caixa, que eu fui lá, fui da Cruz Vermelha daqui da Boa Vista e deram-me uma carta para ir ao Caixa para me dar auxílio, né? E ela mandou-me uma carta para a pensão ali para a beira do Hospital de Santo António. Um excerto de uma reportagem intitulada Histórias de Natal, que eu tive o prazer de acompanhar durante alguns meses com o Vítor e o Sr. Arlindo, que ali víamos na reportagem. Muito disto foi possível, ou tudo foi possível devido à Associação Heróis do Mar. Em estúdio está a Nádia Lima, psicóloga da Associação Heróis do Mar. Nádia, muito boa tarde. Obrigado por estar no Show de Notícias. Tem sido duro acompanhar os sem-abrigo, mas em particular estes dois, o Vítor e o Sr. Arlindo. O Vítor já com trabalho, o Sr. Arlindo nem tanto. Sim, tem sido um pouco complicado, mesmo porque são pessoas que estão habituadas à sua liberdade, são pessoas que estão habituadas a ter a vida delas, habituaram-se a isso, a ter a vida delas como elas querem, sem horários. E claro que a reinserção é sempre um pouco complicada. E nós fazemos o que podemos, e tal como foi dito na nossa reportagem, nós ajudamos, mas eles não se podem tornar dependentes de nós, caso contrário não fazem a vida deles. E isso não é benéfico para ninguém, ficar dependente. Aproxima-se um fim de semana com muito frio, como há pouco conversávamos aqui no Show de Notícias. A Associação prevê algum reforço de ajuda neste fim de semana para os vários sem-abrigo da cidade do Porto? É assim, a nossa função não é propriamente fazer esse tipo de ajuda. Sim, efetivamente, nós acolhemos sem-abrigo, e acolhemos sem-abrigo no sentido de os reabilitar e de os colocar no ativo, de volta ao mundo do trabalho e a poderem ter uma vida independente novamente, dando todo o apoio necessário para isso. Contudo, apesar dessa não ser a nossa função, nós efetivamente estamos continuamente a recolher cobertores, camisolas e outro tipo de vestuário mais quente para poder auxiliar, obviamente, nestas condições e quando isto acontece, podermos também ajudar outras associações que já o fazem. A associação cresceu e nasceu há poucos meses, mas como é que tem decorrido a angariação de sócios da Associação Heróis do Mar? Tem decorrido muito bem, curiosamente, porque pronto, a nossa cota é uma cota muito baixinha. Nós optamos por fazer, em reunião foi decidido que iríamos colocar uma cota de €1 mensal. Ainda podemos dar €1 mensal, portanto, penso eu, aquilo é menos um café, é menos uma situação assim. E então 12 € por ano, efetivamente as pessoas acabaram por aderir e por nos ajudar, porque todo esse montante vai servir para que nós possamos efetivamente depois, ao retirar a pessoa da rua, colocá-la numa residencial até ela receber o primeiro ordenado e poder começar a pagar as contas dela, ter dinheiro para o metro, para se poder deslocar, se for o caso. E, portanto, essa cota é uma cota pequenina, mas é muito importante e algumas pessoas começaram a aderir. Já agora podemos dizer quanto é que é por mês? Equivale a €1 por mês, não é? €1 por mês. 12, portanto, é uma coisa quase simbólica. Sim, e a pessoa depois opta como quer fazer. O associado opta por pagar ou €1 mensal ou 12 € anuais. E a Associação Heróis do Mar tem este mérito, Delfina, que é retirar não só dar mantimentos, dar alimentos aos sem-abrigo, mas acompanhá-los na segunda fase da vida deles, de os retirar da rua. É uma função muito importante, Nádia, mas como disseste há pouco, no início desta entrevista, às vezes é complicado, são pessoas que já prezam a liberdade que têm, ou pelo menos a vida que têm, sendo ela mesmo que com uma pessoa... as pessoas olham na rua e não percebem como é que aquela pessoa é capaz de viver na rua. Há muitas vezes não entendemos como é que é capaz, mas estão ali às vezes há algum tempo. É complicado tirar essas pessoas da rua, ou seja, há uma habituação real à vida, à mendicidade e à vida na rua. Efetivamente, Delfina, aquilo que se passa é o seguinte... O indivíduo que vive na rua é um indivíduo que chegou a um ponto em que decidiu que não merecia coisas boas na sua vida, e como achou que não merecia, acaba por ir para a rua e efetivamente isso acaba por acontecer. Claro que é complicado depois deles não terem horários, não terem ninguém que esteja, entre aspas, a controlá-los, não que o façamos, mas há horas para entrar numa residencial, há horas para sair, embora eles fiquem o mês todo. Quando nós lhes arranjamos emprego, eles têm efetivamente
horários a cumprir e isso torna-se complicado para eles. Não quer dizer que seja impossível. E nós aproveito para dizer que nós alargamos também o nosso leque, que inicialmente tinha sido decidido que seria apenas a prestar apoio a sem-abrigo, passou também para pessoas que estejam na iminência de se tornar sem-abrigo. A nossa função é providenciar todos os bens necessários para que a pessoa consiga voltar ao ativo caso não os tenha. Roupa, um banho quente, portanto, todos os serviços, porque nós temos a colaborar connosco, não só eu como psicóloga, temos outros psicólogos, também temos uma colega que faz coaching precisamente para ajudar e para ajudar a pessoa a conseguir lidar com as suas emoções e com aquilo que a levou a ir para a rua. E é sem dúvida um trabalho meritório da Associação Heróis do Mar. Nádia Lima, agradeço muito a sua presença no Show de Notícias. Muito obrigada. Felicidades para a Obrigada a Associação. nós, a melhor das felicidades também para a Associação Heróis do Mar. E agora vamos fazer um curto intervalo, não é, Delfina, para depois voltarmos com o Xerife Penas, que tem aquela sua frase, já é característica. Exatamente. Se o Xerife falou, ajuda-me. Exatamente, está falada. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo neste Show de Notícias. Eu, quando consigo, para a terceira parte do Show de Notícias, não vai querer perder-nos certamente de vista. Até já. Fico por aí, até já.